Olá, amigos. Graças a Deus a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade de continuar com as nossas lives, envolvendo os nossos estudos, sempre visualizando, sempre tendo em mente que a verdade absoluta é a paz de espírito que está no interior de cada um. Hoje a gente veio trazer como tema médios em atividades de auxílio no plano astral espiritual com seus mentores, ou com espíritos, né? É um assunto muito amplo. A gente colocou médios, mas também vale para os sensitivos, para as pessoas que têm algum tipo de projeção astral, desdobramento, sonho, pesadelo, desde que não seja perguntas pessoais. Eu, Edson, estou falando isso, que hoje a gente está com a ajuda da Márcia Calmon e da Paloma Sampaio. Então, se elas não lerem as perguntas que sejam pessoais, é eu que pedi para não ler coisa pessoal. A gente só vai responder perguntas que envolva o coletivo ou que sirva para o coletivo, até para ficar bacana, né? A gente não pode ficar respondendo pessoalmente, mas todo mês eu vou fazer uma live de 1 hora e meia, como eu fiz aí há pouco tempo atrás, e respondi perguntas pessoais, para não ficar aquela coisa, poxa, o cara, né, não responde nada. Então, até para a coisa fruir, porque não é uma live assim onde o Edson sabe tudo. Quem sou eu? Só sou mais um aprendiz, né, de ser humano e tomador de café, ok? Então, meus irmãos, meus amigos, eu dou uma boa noite a todos, tá? E agradeço a Paloma Sampaio, agradeço a Márcia Camon, né? E Paloma, fica à vontade, minha amiga. Se já tiver alguma pergunta, se apresente, por favor. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Vamos aí iniciar essa noite aí com as perguntas, né? A gente coletou aí algumas da live de ontem, né? Que é a continuidade do assunto. Então vamos lá. Uma amiga nossa, a Márcia, perguntou: Edson, é oportuno e eficaz, na visão da espiritualidade, para os irmãos médiuns de cura, efeitos físicos e ectoplasmia, tão pouco aproveitados nas casas espirituais, encontrar nos trabalhos de projeção mental ou astral um caminho para a doação fraterna? Bom, eu vou pedir a caridade para as pessoas que anterior a esta live a gente fez uma explicação sobre o que é projeção mental, acentuando dentro do nosso olhar e do que é a projeção astral. Tá? A projeção mental é você usar, né, as suas propriedades de concentração, tá? De disciplina mental mesmo. A projeção astral também necessita dessa propriedade de pensamento, mas ela também vai muito com as forças e propriedades do teu fluido vital, assim como a mental. Então eu peço, até para a gente aproveitar bem a live, está postado aqui tanto na minha fanpage como no meu Facebook particular, toda a live falando sobre isso, ok? Então até para criar uma dinâmica, a gente vê assim, ah, é um ponto de vista meu, muito particular, como para ver como a gente muda, né, os nossos sensos de realidade, graças a Deus. Eu estou com 44 anos. Até os meus 40 anos eu tinha, não era birras, mas eu tinha umas e algumas observações sobre a casa ou sobre algumas casas espíritas. Hoje, eu não vejo as casas espíritas com essa birra, nem os meus irmãos espíritas, mediante a filosofia de Allan Kardec. Agora, quando se fala de médio de ectoplasmia, médio de efeito físico, médio de cura, eu procuro botar tudo na mesma sacola da razão e do bom senso. Eu vejo que toda casa espírita, mediante a sua filosofia e doutrina, já diz filosofia e doutrina, doutrina e disciplina. Filosofia, uma atitude interior, de reforma íntima, e mediante essa doutrina e essa filosofia, envolve o trabalho ao prol dos nossos semelhantes. Obviamente para o bem, envolvendo caridade, verdade, justiça, hombridade, princípios, éticas, conduta e moral, dentro do conceito de amor fraterno. Né? Isso não é o básico que o Edson está dando à doutrina e filosofia espírita, é o básico que eu enxergo. Agora a doutrina espírita é muito mais do que isso. Mediante a isso, eu entendo, no fundo do meu coração e compreendo, que não é as casas espíritas que limitam nós. São alguns irmãos espiritistas e espiritualistas que têm uma visão muito ortodoxa e muito arraigada
às letras, não propriamente ao sentido das mesmas. Quando a gente vai para um lugar, é isso que é bacana falar. Quando a gente procura uma casa, a primeira forma de respeitar a espiritualidade é respeitar as pessoas que trabalham nessa casa. Tem casa espírita que faz cirurgia espiritual com corte, outras não fazem. Tem casas espíritas que só trabalham com desobsessão, outras não fazem. Tem casas espíritas que trabalham só com evangelho, todas fazem, mas umas mais, outras menos. Então o que o Edson está dizendo com isso? Para que não cause um dissabor, e eu já passei por isso na carne, de com todo o coração e amor, e não é uma crítica, é uma realidade, e eu procurar uma casa espírita linda e maravilhosa que me acolheu com muito amor, mas mediante a mediunidade que o Edson tem, algumas pessoas não viram algum proveito, né? Ou não me deram uma oportunidade de eu, que não sabia bulufa, ainda não sei quase nada, um pouquinho a mais que muito pouco, e muito pouco mesmo, fui convidado a me retirar. Isso não é mágoa nem decepção, porque a casa espírita não tem nada a ver com isso. Isso tem várias linhas espiritistas e espirituais. Pessoas que necessitam ter uma visão mais ampla e humanitária, não apenas do médium, mas humanitária da pessoa que está passando uma situação mediúnica, que naquele momento dela, ela não tem clareza do que ela pediu, né? Ela não pediu para ser médium. Eu, por exemplo, eu fui pela dor, eu não fui pelo amor. Eu não fui porque eu amava espírito, pelo contrário, eu era evangélico, eu queimava tudo nas profundezas lá daquele, né? Lá mesmo, lá nas profundezas. Era assim, então, eu sei o quanto eu sofri por algo que aqui nessa carne eu não lembrava, mas hoje eu sei que eu pedi, e estou tentando fazer jus. Então, respondendo à pergunta da Márcia, o problema não é a casa, mas é a distinção e a classificação que algumas pessoas, dirigentes e médios em algumas casas, A, M, B, C, X, Z, espiritista, espiritualista, seja ela qual for, tem como visão filodoutrinária e disciplinar, não só da pessoa, dos seus prosélitos e medianeiros que frequentam, mas também potencializando e graduando até onde o manifesto mediúnico dos mesmos devem se transparecer. Se transparecer de uma forma que foge os padrões e as normas instituídas pela instituição dos carnados, quase sempre, pode ter certeza que um médium de cura, de efeito físico, seja a mediunidade que for, se ele está ali com amor para a doação, primeiro, não importa onde ele vai garimpar. Não importa se ele vai pegar martelo, enxada ou pano de chão. Ele é médium, ele vai trabalhar. Mas, quase que sempre as pessoas vão delegar a esse médium uma função mediúnica nobre que não supre energeticamente. Tem nada a ver com ego isso. Apesar que tem muito ego também por detrás disso. Prestem atenção, olhando nessa câmera aí. Estou sendo bem claro que eu não sou puxa-saco de ninguém, nem de umbanda, nem de candomblé, nem de doutrina espírita. Estou falando aqui agora como médium. Me vestindo como médium, eu tive essa experiência, eu calculei, viu? 11 vezes. 11, não foi 11 vezes, e os orixás, e Deus sabe o quanto eu estou falando a verdade. De eu procurar ajuda e viver isso. E Deus sabe que eu não tinha vaidade, pelo contrário, eu tinha repúdio. Mas eu queria ajuda. E o que acontecia? Os mentores vinham, diziam, você é médium de psicofonia e médium de psicografia e de... Eu vou resumir. Você é médium de cura, você tem que ir para o passe. Chegava, as pessoas olhavam para mim e diziam, não, você não pode ir para o passe, porque você não tem conhecimento. Aí eu fazia todo o curso, e não foi um, foi vários, de 2 anos, 1 ano e meio. Fazia os cursos, aí eu falava assim, agora eu posso ir para o passe? Não, você tem que ir lá para a doutrinária. Eu pergunto, aí o mentor que falou que era para mim ir para o passe, então ele não vale nada? Então eu ia para a doutrinária com todo amor e carinho, fazia as preces, mandava a luz, irradiava energia positiva, mas por detrás disso tinha uma coisa muito boa. Eu aprendi a ser humilde de verdade. E chegou um ponto que eu esqueci. Isso que eu estou falando é algo verdadeiro, os mentores sabem que é verdade. E eu esqueci. Só que eu comecei a notar que eu ia para casa com dor nos braços, dor nas pernas, dor de cabeça, todo quebrado, todo lascado, todo arrasado. Chegou um ponto que não no dia dessa casa que eu trabalhava, num outro dia onde ninguém me conhecia bem, eu fui. Chegando lá, o espírito, né, o carregado daquela corrente de obsessão, chegou e falou para mim, meu filho, você não está trabalhando ainda não com cura?
Eu falei, olha, eu estou fazendo doutrinária, eu estou fazendo evangelho. Ele falou, olha, o evangelho é o nosso caminho para todos, mas você tem o dom da cura. Olha aí, você está todo cheio de energia, você está indo para casa todo dolorido, sobrecarregado. Eu estou falando olhando para a câmera, que eu sei que tem muito amigo espírita meu, vou ficar dodó e doído, mas e aí? Quem é que está certo? Os mentor ou os dirigentes das casas espíritas? Quem é que está errado? Eu que busquei com humildade, com ignorância, eu não sabia nada. Deus sabe do meu coração. Se chegasse para mim e dissesse, você tem que varrer essa casa, lavar o banheiro com a esponja por dentro da latrina, eu lavaria. Estou falando de coração, olhando para essa câmera. Mas o que aconteceu? Em 11 casas, nesses 44 anos, 8 eu fui convidado a sair. 4 me aceitaram, mas quando começou outros manifestos, que nem foi de entidades espirituais, mas envolveu, por exemplo, alguns manifestos de efeito físico, que eu não tenho culpa, como é que eu vou controlar efeito físico? Como é que eu vou controlar uma energia que está saindo de mim? Eu quieto e os trem acontecia. Então, o que eu posso falar para a Márcia e para as pessoas que já viveram isso, e não são poucas, é, quando entrar em uma casa espírita, frequente a ela e comece a soldar para ver como funciona o trabalho. E procura uma casa espírita, porque todas são de Deus e todas são luminares e todas são sagradas, aonde você, que já está estudando a sua mediunidade, em qualquer casa vale estudar mediunidade. Qualquer casa espírita, pela federação, pela FEB, vale estudar a mediunidade por qualquer casa espírita. Isso é bacana. Porém, nem todas têm o mesmo ritmo envolvendo o processo quando envolve a mediúnica. Uns vão trabalhar mais com corporação, outros obsessão. Então, quando você já tem o curso mediúnico em qualquer casa espírita e você já sabe qual é a tua mediunidade, aí você tem a livre e espontânea vontade, se quer realmente trabalhar para o Cristo, para o bem e para os nossos semelhantes, e entrar numa casa espírita, não que você vai se destacar, mas que você vai ser que nem eu, mais um pano de chão do Cristo, um auxiliar de serviços gerais de Jesus, porque se eu tiver que lavar um banheiro eu lavo, se eu tiver que fazer um almoço eu faço, se eu tiver que fazer um evangelho eu faço, porém, naquela casa, não que eu escolhi, mas que eu fui, me agremiou a trabalhar com o manifesto de cura, porque eu vim para isso. É simples. Os mentores falaram isso, não meus, das pessoas que eu nem conheço. E aí, meus irmãos? O que está certo e o que está errado? Então, por isso que a gente tem que trabalhar desde quando a gente começa a procurar uma casa, até de Umbanda, isso vale para casa de Umbanda também, viu? Qualquer casa. A gente precisa frequentar a casa, saber quem é o dirigente, quem é os palestrantes, quem é os médios. Não é chegar e entrar e achar que vai ser uma maravilha, que uma coisa que eu aprendi na minha vida, que não existe médium melhor que o outro. O Edson é um médium substituível e digo, descartável. Basta eu sair da sintonia da espiritualidade que eu trabalho de luz, numa egrégora de honestidade. Eu sou trocado, porque eu não sou melhor que ninguém. Não sou mesmo. Tem iniciação do Candomblé, tem o título humano chamado Pai de Santo, tanto na linha de Oió, como na linha de Jexá, de Jeje. Grande coisa, porque se eu sair da linha que os meus orixás predestinaram a minha vida, junto com Deus, que é o maior de todos, eu sou descartável. Descartável, não tem outro nome. Isso é consciência mediúnica. Agora eu vou continuar médio dos obsessores que me perseguem. E a minha mediunidade vai virar uma bagunça. Então, para os médios que sofrem com esse processo de ter muita ectoplasmia, muita doação de ectoplasma, e tá ali fazendo evangelho, ele sente que aquilo é bom, mas tem algo nele que necessita trabalhar com aquele detalhe. Por que a gente tem médico cirurgião? Por que a gente tem médico dentista? Por que a gente tem médico neuro? Por que a gente tem médico de várias áreas? Porque cada um trabalha numa área, mas todos se completam. A mesma coisa é mediunidade. A gente não pode ritmar o bom para todo mundo e para todo mundo uma só coisa boa. Por isso que uma casa espírita, como está lá nas revistas de Allan Kardec, ela precisa estudar cientificamente a sua doutrina, não religiosamente, porque se estudar como religião, dá bagunça. Dá bagunça. A doutrina espírita é uma ciência do espírito, ok? E explicando isso, deixando bem claro o meu amor e o meu respeito à doutrina dos espíritos e aos espíritas, mas eu estou fazendo um relato que é verdadeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou apagar isso da minha existência? Eu tive essas 11 vivências, nesses 44 anos, e repito, se eu devo e estou mentindo, está no universo. O universo sabe se é mentira ou não. E
decepções, mas eu passei mal em quase todas porque os dirigentes me colocavam num lado, enquanto os mentores da casa me orientavam na frente de todo mundo para mim fazer outra coisa. Então, e aí? Falando isso, muitas das vezes, Márcia, para não dizer quase sempre, pelos mentores ver esse tipo de falha, esse tipo de lacuna, não nas casas espíritas, mas de comunicação, tanto do médium, como talvez de dirigente, de corrente, ou de seja lá quem for, porque eu creio que o mentor de luz sabe disso, né? Então é mais coisa nossa, de gente. Isso não é problema da doutrina espírita, vou deixar registrado aqui, não é problema da doutrina espírita. Agora, eu entendo que muitas das vezes os mentores, para compensar, né, não para recompensar, não é uma recompensa, mas para compensar o tempo perdido, vou falar bem no português, eles desdobram o seu médium. E eles acabam, por decisão do médium, porque nenhum mentor vem aqui para castigar alguém, desdobrando o médium. Obviamente, quando se desdobra o médium, muitas das vezes se assusta, tem medo, diz que não queria, mas deve ter tido algum momento que o médium, numa projeção, perdão, entrou num acordo e entrou, vamos dizer, numa funcionalidade com seus mentores em fazer desdobramento para que ele, fora do corpo, doe essa energia rica chamada ectoplasma e fluido nervoso, fluido vital, para tal fim. Como eu sei que tem muitos espíritas que estão ouvindo, é óbvio que no Evangelho no Lar, esta energia é doada, que em qualquer trabalho numa casa espírita essa energia é doada. Agora eu quero saber o porquê que esses mentores me dirigiram para uma câmara de cura. É isso que eu quero saber até hoje. Eu sei a resposta, mas eu não vou responder para mim mesmo. Eu só posso dizer que sim, mas muita gente agora nessa pandemia, nesse processo, está vendo o quanto é médium. Talvez nunca viu nada, nunca sonhou com nada, acredita na doutrina espírita ou em espíritos, e hoje cochila no sofá, já começa a dar um monte de sonho real. Tem gente gritando, está socorrendo, ou tem gente pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, ou uns sonhos bem assim lúcidos, né? Cheio de cores, cheio de densidades, a gente sente calor e frio. Então, vem uma lembrança que mesmo em 10 minutos, cochilando, abre aspas, ou pela noite, a gente fez muito. E outra, graças a Deus, creio eu, que muitas das vezes a gente fez muita coisa boa, mas a gente não sabe o que é, mas sente em si que algo fez e foi doado muita energia, porque a gente muitas vezes vem esgotado. Eu não posso falar pelos outros. Eu ando me sentindo muito esgotado, mas aí a gente estuda, faz projeção, já estudo sobre isso. Eu tenho uma certa mínima consciência e eu sei que é coisa boa, então não é bem um esgotamento. É um afrouxamento do meu corpo. Então eu fico durante o dia, isso serve para as pessoas, semi-desacoplado. Como eu estou semi-desacoplado, qualquer coisa, até isso aqui, ó, dói muito mais do que se eu tivesse totalmente por inteiro em mim. Então parece que eu estou escutando a mais, eu estou vendo a mais. Todos os meus 5 sentidos estão aguçados. Creio eu que 99,9% das pessoas que estão me ouvindo vivem isso. Parece que já se acorda assim, ó. Pode ter certeza, sua energia foi ajudada. Tomara a Deus que seja por bem. Não sei se eu me fiz entendível, mas eu tive que me alongar, porque isso é um assunto que dá pano para manga. Nossa Senhora, muito obrigado, viu? Fique à vontade, Márcia ou Paloma, para perguntar. Oi, gente, minha boa noite a todos. Edson, seguindo esse raciocínio que você está explanando, qual a diferença de uma projeção para os sonhos, né? Bom, a projeção astral, você está projetado, você está fora dos limiares cognitivos que os neurotransmissores, moldados e formatados pelo teu estado psicológico, psíquico, e também você está fora da gama hormonal, da tua eletroquímica física, aonde também se condensa mediante o espalhamento de comunicação da sinapse, que não é só no cérebro, ela corre nos neurotransmissores por todo o corpo, e isso cria uma memória. André Luiz fala isso, que toda a célula, tá lá nos livros de André Luiz, para quem é espírita e espiritualista. Toda a célula é um microchip que guarda memórias, uma inteligência. Então, para quem é espírita e estuda, isso é o básico do básico da doutrina dos espíritos, tá? Para quem tem esse conhecimento ou não, isso é fato. Então, se eu estou desdobrado, eu já não fico dependendo dessa limitante
razão, dessa limitante vertente de verdade. Como assim, Edson? Eu não vou mais ficar limitado aos meus medos, por mais que quando eu me desdobro e me projeto, o medo pode me limitar. Mas qual é o tipo de medo que me limita? Por exemplo, eu estou projetado, as cores ficam mais vívidas, o som que eu não ouvia no corpo fica mais audível, as cores que eu não via no corpo físico ficam mais visíveis, todos os sentidos, isso independente da evolução espiritual de alguém. Físico, que está no corpo, que está desdobrado ou projetado. Então, tudo que tenha no corpo em si fica, vamos dizer, mais quintessenciado em termos de frequência vibracional. Não fisicamente, mas vibratoriamente. Então, eu tenho uma impressão de tempo e espaço diferente. Pode passar 5 minutos, aonde eu estou projetado, e depois eu volto para o corpo e já passou uma noite inteira, de 8 horas de sono. Ou vice-versa, eu ficar 8 horas projetado, tendo todas aquelas vivências, sem pé, sem cabeça, mas rica em cores, eu sempre digo isso. Todo, abre aspas, sonho, que tem 3 cores, onde você toca, tem sólido, o sólido é frio, aí você toca em algo que é meloso ou gasoso e é quente. Pode ter certeza que os neurônios e os neurotransmissores nos processos Zen não faz isso. Nem Delta, não faz isso. Não faz isso. Não tem como. Isso aí, neurologicamente falando, nos processos neuronais, é impossível pela nossa ciência em si. Ok? Sonho não. Sonho é cinza, 1, 2 cores, raramente 3 cores, ou se não se tem um verde, é como se a grama fosse gelatinosa. Ela balança, mas ela é um verde meio sempre ofasco, né, perdão, fosco. Já quando é uma projeção, tudo é muito vívido. Se você olha para uma grama, você vê direitinho os desenhos, uma da outra separada, mesmo que seja um gramado inteiro. Isso é bacana para as pessoas que sonham, entender que quando é sonho, você lembra do detalhe intelectual. É mais fácil lembrar do detalhe intelectual em si. Você tem aquela impressão intelectual de que alguém te falou algo, aí como é sonho, você começa a misturar um monte de coisa. Isso é normal. Agora, quando não é sonho, você tem uma lembrança emocional, sentimental, intelectual, visual e auditiva. Mesmo que você tente criar coisas em cima daquele sonho, você tem, daquele sonho, não, daquela projeção, você tem uma dificuldade neuronal, porque não foi uma realidade aonde está gravado no teu corpo físico essa impressão. Tanto nos núcleos da célula, envolvendo ali os processos em si energéticos, como eu falei aqui dos neurônios, neurotransmissores, como também dos processos energéticos que correm por dentro do corpo. Você não tem aquele registro. Por não ter tido aquele registro, por isso que talvez a gente se acorda e diz, não foi nada. Mas aquele não foi nada fica batendo aquilo, não vai naquele lugar, não vai naquele lugar. É uma energia que toma teu corpo. É como se o teu corpo estivesse contrariando uma informação. E realmente ele contraria, porque não foi ele que criou. Não foi as expressões psíquicas imbuídas das emanações radiantes ou telúricas ou radiativas celulares. Não sei se vocês estão tentando entender, porque eu estou tentando explicar de um outro ângulo. Agora, se eu explicar de uma forma simples, e isso aí é o que me motiva a vir aqui, não é explicar de uma forma que só eu entenda, mas de várias formas, cada um pega um jeito. O sonho é uma criação de angústia, dor e sofrimento, ou de euforia, alegria e felicidade, aonde você se empoderou de algo e teve satisfação, ou aonde nós e você perdeu algo e vive insatisfeito. Aí você molda com aquela inteligência que eu falei celular, que é tua, que não é projetiva, mas que é tua, que é irradiada de você, e você tem não uma projeção, você tem um leve desdobramento. O teu corpo astral levemente se desdobra. Então você ainda está preso à gama das tuas criações psíquicas, psiônicas, né? Psíquicas, pensamentos, sentimentos, emoções. Você ainda está preso à tua lei do bem e do mal, você ainda está mantido no que você crê como certo e errado. Quando é projeção, nossa senhora, você vê seres totalmente tipo que não tem filme que criou ainda.
Aí você fala, mas onde é que eu tirei esse ser? Né? Ou cores que você nunca viu. Então, é muito sutil, né? Essa pergunta de Márcia, assim como a primeira, é para a pessoa que já estuda há muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente entende que é necessário para as pessoas que não compreendem ainda nem o que é projeção, nem o que é projeção astral, nem o que é desdobramento, que é bem diferente um do outro, nem muito menos o que é projeção mental, o que é projeção psicoemocional, psicoemotiva, psicoafetiva. Eu falei de 3 projeções que não é mental. E são diferentes, isso aí também não se comenta. Então tem muito tipo de projeções que a gente faz que não é propriamente dormindo, é acordado. Por exemplo, uma projeção psicoemotiva, que quase sempre causa barulho, ou quase sempre causa estrado dentro de casa. É quando você sente que alguém vai lhe ligar e aquela pessoa te liga. Pode ter certeza. A tua cabeça pensou, mas o teu emocional, a tua gama sentimental já está ligada àquela pessoa, ó, há um tempão. Só que quando vem os feixes de energia dela, vem pro teu mental, aí quando vê o telefone toca, fala, ah, fulano, eu pensei em você agora. Na verdade, você captou antes, né, pelo teu campo sentimental e emocional. Só que os neurotransmissores não foram tão rápidos para captar no horário exato, que o horário exato muitas das vezes é antes. Estou falando de uma forma bem simples, não estou falando de uma forma científica. Isso deveria se falar. Porque muitas vezes as pessoas acham, poxa, eu adivinhei que o outro ia vir. Não, 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 não. Você já estava captando o campo. Se falar de mediunidade, se chama psicometria. Então parece que o Edson está enrolando, e estou mesmo, que eu estou aqui pensando como falar algo de uma forma simples, não que convença, mas que talvez elucida alguém que viva isso e pode estar se sentindo mal, como eu me senti muito mal e não tinha ninguém para me falar. E eu não sou melhor do que ninguém para dizer o que eu sei é verdade absoluta. Agora, quando é sonho, simples, bem simples. Quando é sonho, só sonho, você não tem gama de cores, você não tem gama de memórias e você vem com um estado quase sempre de uma apreensão. Não é uma interrogação onde você fala, será que foi? Não, você já afirma, ou foi ou não foi. Essa certeza, se você parar e sentir, analisar e tentar buscar na tua rememorização, não vem mais a lembrança. A lembrança sempre vai vir com figurinhas que você coloca. Não existia aquilo. Agora, quando é projeção, você pode demorar 10 anos. Aquela projeção ela é tão real, porque foi espiritual e foi embutida, você buscou de fora para dentro, que você vai ter minúcias. E quanto mais passar o tempo, mais minucioso é a projeção, se assim você já é um médico que estuda, que já sabe separar tuas emoções, tuas ansiedades, tuas vazões, de realmente um processo projetivo, intuitivo, ou simplesmente de inspiração espiritual. Por isso que, sabendo ou não o que é projeção ou desdobramento, necessita estudo espiritual. Precisa, não dá para se aventurar, porque no plano espiritual tá, você saiu, projetou e aí? Você está ali a cargo de tudo que é energia. De mentores aos piores obsessores, porque nenhum mentor é babado a gente. Não adianta o Edson querer fazer um curso de projetista para ir no plano espiritual ver se tem rosas mais bonitas do que rosas daqui do plano físico. Com certeza eu vou me dar muito mal, mesmo que eu me ache bom. Eu tenho que ter uma objetividade, eu vou me projetar para trabalhar. Por isso que todos os projetistas da internet, sensatos, e todos os cursos de projeção falam muito da reforma íntima, da disciplina e da proposta de trabalho. O que você quer? Você só quer prova para sair do corpo e achar que existe vida após a morte? Você quer prova que existe espírito? Porque se for para isso, você, meu irmão, minha irmã, vai se dar muito mal, mesmo que seja uma pessoa, abre aspas, boa, ou se titule do bem. Obrigado, Márcia, obrigado, Paloma, fique à vontade. Edson, indo nessa linha que você falou aí da reforma íntima, tem uma pergunta aqui de Geraldo Ezequiel. Aí ele fala, Edson, o Saulo Caldeirão explica que para ser um bom projetor, as técnicas são importantes, mas é fundamental a reforma íntima. Para ter projeções conscientes, vamos para os umbrais auxiliar e ser auxiliados. Poderia explicar esses aspectos e qual a importância de estar consciente nesse auxílio? A consciência do auxílio espiritual, eu conheço o Saulo, nunca conversei com ele, mas eu cheguei já a trabalhar semidiretamente numa casa, foi até lá em Florianópolis,
com o outro, aquele que é o Wagner Borges, também é projetista. Isso há uns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás. Eu entendo assim, perdão. É soluço, perdão. Não tem como eu começar um trabalho para a luz sendo infantil. As pessoas muitas das vezes acham, tem até uns amigos que me mandam aí umas mensagens particulares, e eu aceito crítica, graças a Deus. Eu aceito crítica de boa. Então eu espero que as pessoas sintam no coração que o que eu vou falar é uma explicação para esse amigo no nível lógico da pergunta. Não posso dizer que minha resposta chega aos pés desse nível. Mas não adianta eu trabalhar com a espiritualidade com a cabeça infantil. Com futilidade. Qual é o objetivo? Apesar que a pergunta dele eu já matei a charada no começo, modéstia à parte, porque qual é a objetividade que te leva a fazer qualquer curso de projeção? Se é só projetar, você vai se dar mal. E repito, você vai projetar, porque a projeção ela não é mediunidade. Ela é uma propriedade da tua sensibilidade, ela é inerente a qualquer ser humano. Tem nada a ver com mediunidade projetar sair do corpo. Tem nada a ver, porque eu sou mais médio, menos médio. Não, 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 não. Qualquer pessoa, porque a nossa realidade é no espírito, nós estamos no holograma corpo físico, se vê de espírito para cá. Né? Tenso esse holograma, mas estamos aqui. Então, a gente entende que necessita parar de criancice e de meninice. Precisa maturidade. A gente tem que ter bom humor, tem que brincar, tem que sorrir, não dá para levar também tudo a ferro e fogo. O Pop Saulo, ele brinca muito, ele ri, mas se vocês analisar, ele pega pesado com o povo. Eu amo as aulas dele porque com ele não tem palhaçada, mas tem gente que precisa do bozo. Precisa de alegoria para chamar atenção. O projetista, ele precisa entender dentro dele que a projeção, para nós, projeção é um nome, projeção, mas na realidade é uma expansão de vida, você está voltando à realidade, tua, minha e nossa, que é espiritual. Aí você está numa realidade que é física, porque rodou, voltou aqui, encarnou, rodou, está aqui fazendo ainda o dever de casa e já quer ir para a faculdade. Você está maluco? Aí outra, quer escolher qual professor que vai lhe dar aula. Quer escolher qual a classe, qual a turma você vai entrar. Não é assim que funciona não, meus irmãos. Você estuda a projeção, o mais certo é que dia ou menos dia você vai projetar. Agora, se é com o teu mentor ou com o pior obsessor, aí já foge o processo do estudo projetivo. Aí já vem o quê? A resposta. Reforma íntima, tá? Reforma íntima, sempre, constante. Disciplina nos estudos. O que é disciplina no estudo? É entendimento? Nananina, não. Disciplina de estudo é compreensão daquilo que entende. Para compreender aquilo que entende, você precisa ler, estudar, revisar, ler, estudar, revisar, ler, revisar, estudar várias vezes e ter a disciplina de dizer, agora eu consinto. Se eu consinto, eu começo a ver que tudo é a mesma coisa. Porque projeção, projetista, preconceituoso, racista, homofóbico, projetista vaidoso, orgulhoso, mesquinho, projetista crianção, menino, não rola no plano espiritual. Ele vai projetar, porque não é ele sendo bem e sendo mal que vai categorizá-lo ser um bom projetista ou não. Agora, a maturidade vai contar com quem ele vai se aliar no outro lado, com quem ele vai trabalhar no outro lado. Porque eu conheço muita gente evangélico, e eu fui evangélico, que projeta, eles dão outros nomes, eles dizem que vão trabalhar com o Espírito Santo. E são pessoas idôneas, sérias, até um, se tiver vivo, já deve estar beirando os 80 anos, eu estou com 44, desde quando eu era menino, eu ouvi as histórias deles com o Espírito Santo, hoje eu vejo que é um dos maiores projetistas que eu conheço, e ele continua chamando do Espírito Santo que tira ele do corpo, e aí? Ele está errado? Mas agora, a forma dessa pessoa, o caráter dele é impecável. Outra, ele toma a cerveja dele, mesmo sendo evangélico, ele gosta de tocar um sambinha, gosta de uma viola, vive, só que, no geral, ele é humanitário. Você não vê ele queimando entidade, me mandando para o inferno. Ele tem muito mais o que fazer na congregação dele evangélico, acolhendo as ovelhas dele. Agora, ele falou várias vezes para mim, Edson, eu fui lá numa casa lá, essas aí que você frequenta, ele nunca chamou casa de demônio.
essas aí que você frequenta, e eu trabalhei. Nossa, eu vi muito Espírito Santo lá. Aí eu vou dizer para ele que está errado, pô. Então a mentalidade do projetista, ele não sabe que é projetista, mas eu que já estava estudando, eu dava força. Falei, é isso aí mesmo, meu irmão, é isso aí mesmo. Ajuda esse povo, me ajuda também, viu? Tipo, olha, você, quando o dia que você projetar e me ver, eu tô precisando aqui de umas dores aqui, bota uma energia em mim. Ele dava risada. Agora imagina eu, projetista, candombrecista, umbandista, sei lá o que for, do ista. Tudo ista, né? Isso não prova zorra nenhuma título na parede. Isso é título humano. No plano espiritual, esse título tudo cai por terra. Religião, tudo cai por terra. É tua essência com tua essência. Aí eu vou lá, todo cheio de religião, dizer, saravá, meu pai, papapá, pipipi, popopó, eu só quero trabalhar com Exu. O que é? Eu só estou falando de Ogum, só quero trabalhar com Ogum, eu sou socorrista, vamos lá, vamos lá. Olha, eu nem vou dizer que vai demorar 1 minuto. Não demora 1 segundo pelo meu campo vibracional na projeção, que da mesma forma que eu vejo, eu vou ser visível por dentro e por fora, intimidade, porque toda a minha coloração aura está dizendo quem eu sou, não como eu me faço. Fala muito mais o que eu nutro do que eu faço no corpo físico. Pode ter certeza que os obsessores, um pega aqui, o outro bota a mão aqui, vamos passear, vamos conversar ali naquele cantinho, ali naquele antro da perdição. É isso que acontece com a maioria, que faz projeção sem ter fé raciocinada, sem ter uma disciplina moral, uma pegada espiritual de se doar para a humanidade, de se doar em prol da caridade e também ter uma reforma íntima, uma reformulação dos seus conceitos do que é a vida, que é imortalidade, do que é a existência, que é a capacidade da gente se doar ao outro sem se desfazer de si mesmo. Mas isso é tempo ao tempo, né? Cada um com seu arco de fantasia, que nem o arco voltaico, né? Do grande mestre já desencarnado, Valdo Vieira. Então, cada um no seu tempo. O Edson não está pregando a verdade. Agora, eu desconheço qualquer mentor que se diga mentor levar uma pessoa que talvez com alta intelectualidade, grandes títulos religiosos, por causa disso. Ele vai tirar a pessoa do corpo e trabalhar porque a energia dela tem amor. E o que motiva ela, com defeito ou não, mas em projeção, é doar amar. É isso que vale. Sem julgamento. O resto realmente foge o meu conhecimento, o espírito de luz, ficar aceitando aí essas palhaçadas que anda rolando por aí. Muito obrigado, viu, Paloma e Marcia? Fica à vontade. Edson, tem uma pergunta que Diego fez, mas eu não consigo ler aqui. Eu acho que ele está no outro Face. Apareceu aí para você? Isso. Essa. Como médium e terapeuta, como atuar sem impor nossas vontades, juízos e tempos de evolução para aquele que é atendido? Quando a gente se dá um pingo de amor próprio, a intelectualidade que nutre-se na cabeça, nós damos a vantagem de nutrir, não só pela cabeça, mas pelo coração, um respeito doado, na expressão de mais um ser vivente, numa expressão que muda. Nós somos mutantes. Eu estou intelectualizando algo que é sentido. Eu não estou romantizando na fé de Deus. Eu não estou romantizando. Não tem nada de romântico que eu estou falando. Se eu amo a minha profissão, eu não trabalho. Eu tenho prazer com o que eu faço. E se eu tenho prazer com o que eu faço, porque eu amo, profissão, estou falando de espiritualidade agora, eu vou ter com prazer, que com o meu prazer, que é a naturalidade de eu me expor ao outro, não me impor ao outro, de eu me levar ao outro, não me embutir na vida alheia, eu auxiliar alguém. E o maior com prazer eu terei, não da pessoa chegar e dizer, você me guiou, você me iluminou. Não, isso é coisa dos ouvidos que só querem ouvir. Mas o meu coração já escuta, tá tudo bem, você fez a sua parte. Então, quando você tem esse prazer, que não é só na cabeça, mas é no coração, que não é romântico, é lúcido, e elucida que você, por mais conhecimento que tenha, se você não usar de uma forma humanitária, equivale a nada, a prerrogativa, a fala, a rogativa, o prólogo, o diálogo, a conversa passa a ser de um só, daquele que comanda para aquele que é comandado, daquele que manda para aquele que é mandado,
para aquele que medica, para aquele que é medicado? Será que aquele que vai ficar aquele, o outro, sempre vai ser passivo, mediante as nossas observações? Nananina, não. Quando a gente ama a nossa profissão, o que mais nós instigamos no outro é a atividade, não a passividade. Porque é só com a atividade, a ativez e a lucidez e a hombridade de se ver acima das suas enfermidades, por si mesmo, eu, paciente, na frente do Edson Rosa como terapeuta, que realmente haverá cura. E somente eu, tentando, com muita paciência e calma, e profissionalidade, profissionalismo, instigar isso do outro, somente assim que eu vou me fazer muito melhor do que o diploma que está na parede. Bem mais superior do que a faculdade que eu fiz. Porque eu vou estar me acurando naquilo que eu sou. Não naquilo que eu me faço, mas naquilo que eu sou em mim. Ao ponto de eu entender que a bula, o rótulo, a cartilha, pode ser a mesma mediante o conhecimento do meu cérebro. Mas o envolvimento que a minha sensibilidade, não tem nada a ver com mediunidade, ser sentido, feeling, chamem do que vocês quiserem, transborda do meu coração, vai muito mais além. Ao ponto de eu entender que são vários pacientes, vários clientes, mas nenhum é identicamente igual. A dor é idêntica para todos. A fórmula da mutação do sofrimento é que muda, adultera por dentro as pessoas. Então eu preciso ter este feeling que não sai só pelos olhos. Não se resolve só no canetaço. Não se limita à bula nem ao remédio, mas se conserva também, necessita de mim profissional, seja a área que for, da psicologia, a terapêutica, a ideologia física que for, dessa parte humana, aonde eu preciso deixar o que eu sei de lado e demonstrar o que eu sou para essa pessoa. Oi, prazer, meu nome é Edson Rosa, sou como você. Faço cocô, faço xixi, eu choro, viu? Também tenho defeitos. Obviamente que eu não vou falar isso, mas eu preciso ter isso em mim para me humanizar, para que o meu intelecto não julgue sem querer julgar, não prejulgue sem querer afirmar, não pontue sem querer acentuar, e não limite a pessoa sem querer já limitando ela como um mais um mediante a clientela que eu tenho, mais um mediante aos pacientes que a mim recorrem, mais um ser humano que daqui a um ano eu esqueço o nome. Então eu não quero mais ser terapeuta. Para que eu vou fazer isso então? Vou ter essa maldição na minha mente? Eu vou ter essa erva daninha no meu coração? Isso não é ser bom. Isso é ser justo mediante aquilo profissional, seja ele que for, que diz que ama o que faz. Não só sabe pelos feitos aquilo que estudou. Que diz que ama e tem com prazer mediante ao exercício da profissão que segue. Não apenas enche a burra, ganha dinheiro, está próspero ou está ficando rico mediante a seus feitos perante aquilo que, catedaticamente falando e intelectualmente falando, sustenta e alimenta. Mas será que todo o resto do nosso ser inteligente está satisfeito com moedas e com dinheiro ou necessita da satisfação daquele que você de alguma forma instigou à cura, porque ele te deu a verdadeira moeda, o teu aprimoramento, que te acura, profissional, assim como eu. Valeu? Fica à vontade, Márcia, fica à vontade, Paloma. Bem, Edson, como os médios podem apoiar no auxílio fraterno, mesmo não tendo experiência, e quais são os tipos desse auxílio pode ser feito tanto no plano astral quanto no espiritual? Se você puder repetir de novo, obrigado, Paloma, é que eu não ouvi direito aqui, deu um barulhinho aqui. Como os médios podem apoiar no auxílio fraterno, mesmo não tendo experiência, e quais são esses tipos de auxílio, tanto no plano astral quanto no espiritual?
Acho que o meu fone está com problema, Paloma. Acho que eu arrumei. Só um pouquinho aí. Deu. Pode falar mais uma vez. A última. Desculpa, viu? É que o fone realmente não funciona. Como os médios podem apoiar no auxílio fraterno, mesmo não tendo experiência, e quais são os tipos deste auxílio, tanto no plano físico, quanto no astral ou no espiritual? Agora acho que eu entendi. Você perguntou, perdão pelas pessoas que estão vendo, mas realmente acho que deu um problema, não tem no fone, é no meu PC, tá? Saiu totalmente o som, agora voltou. Graças a Deus. Ô, Glória! Acho que Paloma perguntou assim, que eu vi tudo picoteado, agora voltou normal. Como os médios podem auxiliar a espiritualidade sem ter muita experiência? Seria isso? Isso. E quais são esses tipos de auxílio? Minha amiga, eu vou ser bem sincero. O que é experiência sem a ciência do verdadeiro sentido às coisas? Eu já falei aqui, já em várias lives, hoje eu vou falar um pouco diferente. A mesma coisa, talvez outras pessoas peguem, né? Outras também. O que me adianta eu falar a língua dos homens e a língua dos anjos se eu não tiver amor? Eu acabei de explicar isso na pergunta passada. O que me adianta ser um sabe tudo profissionalmente se eu não tiver a sensibilidade de me sensibilizar com o outro e a sensibilidade de me sensibilizar comigo mesmo e entender que o meu conhecimento racional é pouco, mediante ao além que eu posso ir quando eu refino os meus sentimentos. Aí o meu conhecimento com sentimentos brandos, nobres, quem sabe torna uma inteligência sábia. Agora eu só sou rasteiramente alguém com entendimento. Inteligente eu não posso e sábio então eu não sou. É isso que eu estou tentando falar. A mesma coisa vale para qualquer trabalho espiritual. Quando a gente bate na tecla reforma íntima, estude. Você é de Umbanda? Vai estudar, pô. Mas não adianta querer ser um bandista sem ter o senso além da filosofia escrita, mas mediante a sinfonia transcrita do consenso comum que é a caridade, a verdade, a justiça, o amor ao próximo. Não adianta eu sou um bandista que eu contrariei o rito do outro que é diferente do meu. O que adianta? Não adianta eu ser um candomblessista, um espiritista, que chafurda a religião alheia com o que eu tenho de dogmas filosóficos, teosóficos, magísticos e ritualísticos. O que é que adianta? Não adianta nada. Isso só vai causar lacuna do que eu entendo, viciando-se naquilo que eu mal e porcamente compreendo, tornando-me eu um saco de arrogância, petulância, prepotência, aonde a espiritualidade que eu tenho é melhor do que as outras, a religião que eu sigo é superior às outras, o que eu faço é melhor que todo mundo, ou quando não me entendo uma vítima, um pobre coitado que não é visto pela espiritualidade, Deus que me perdoe, até mesmo nem amado por Deus. É assim que as pessoas se colocam. Então, o que pode eu fazer se eu não tenho conhecimento nenhum, Edson, da espiritualidade? Ama o espírito mais próximo de ti, que muitas das vezes se tem como vulto que te assusta quando você se acorda no espelho e olha a tua face. É esse aí que você deve adorar, como um Deus vivo por dentro do teu corpo, que reflete momentaneamente com a aparência que tu tá. Ama ele ao ponto de dar educação, de nutrir um princípio, de nutrir gratidão, de tirar dentro de si essas mágoas, essas corruptelas que te corrompem na conveniência da barganha do dia a dia, da disputa do todo dia, de querer se aparecer ou se não se associar como um carente desesperado a grupos e sociedades e religião e tudo mais para ser alguém adorado ou quando não justificado em si mesmo, que é mais um solitário na multidão. É esse aí que você deve amar. Independente de qualquer religião, a gente precisa exercer o amor próprio. Porque qualquer pessoa que adentrar um trabalho espiritual, se ela não tem amor próprio, dá ruim. Dá muito ruim. Porque o que vai se apropriar dentro dela é o que está nos livros, que é bom. Mas a interpretação que ela vai ter nos livros sem amor próprio é péssimo, é ruim. Quando não, vai ficar só na inteligência cerebral. Aí vai ficar que nem aquele cara, né?
batendo continência. Qualquer coisa que apareça, que saia da cartilha filorreligiosa e doutrinária, coitado do médium, vai ser o capeta. Coitado do obsessor, é o demônio. E coitado do mentor, porque quase sempre vai ser mistificação. Porque sai da cartilha que aqui aprendeu. Por mais que dentro do coração está dizendo, tem algo mais aí. Opa aí, só um pouquinho, tem algo mais aí. Então o que nós queremos como médium? Medalha? Eu aconselho a todos que estão me ouvindo, sendo espírita ou não, a lerem os livros, ou se não um audiobook, o livro Os Mensageiros, que é um livro feito para qualquer médium de qualquer religião, pelo espírito André Luiz, né, pelo grande médium insigne Chico Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier. Lá tá tudo que eu falei aqui está nesse livro. Eu tirei tudo que eu falei aqui desse livro. Só que eu falei com o meu gênio, com o meu temperamento, que é outra coisa bacana que eu sempre bato na tecla. Quando a gente começa a ter amor próprio, não importa o temperamento de quem fala, a rima de quem diz, a fala de quem se fez ouvível e nem muito menos qual é a performance daquele que palestrou. O que mais me interessa é a comunicação, é a mensagem. O ama próprio nos diz. Porque daí ele vai pegar o conhecimento e vai tornar o compreensão. Ao ponto de chegar a um ponto de você falar assim, olha, eu não gosto de tal religião. Isso é livre. Mas eu não contesto que o meu Deus está lá. Com outro nome, com outra figura. Mediante a fé mais límpida deles, eu posso dizer que se eu dobrar o meu joelho lá e bater cabeça, eu vou estar batendo cabeça para o meu pai, o Xaguian. Não interessa o nome que eles dão, mas está lá. Isso é fé raciocinada. Mas para me entender isso, eu preciso não só entender aqui, eu preciso compreender aqui que é o meu amor que decide o meu destino das minhas ações. Que é o meu amor próprio que decide o destino das minhas ações. Ao ponto de que se eu tiver alguma dor através de sofrimento, eu posso até não ter o poder de deixar de doer. Mas eu tenho sim a propriedade, não só da cabeça, mas do peito, com a sabedoria, de não me fazer mais sofrer. Isso aí, pelo amor de Deus, não é doutrina externa que nos dá, nos auxilia, mas é a doutrina interior de amor próprio, integridade, nessa noção que nós somos capazes, é que nos doa. Até lá, tempo ao tempo. Fazer o quê? Fico à vontade aí, Márcia e Paloma. Mais uns 20 minutos dá, se vocês aguentarem. Edson, tem duas perguntas aqui, eu vou escolher uma baseada no que você está falando. Então, sabemos que o trabalho mediúnico é uma ação múltipla, em que o médium se faz integrante, né, desta equipe. E para ele a objetividade e a disciplina são fundamentais. O que mais você, com a espiritualidade, pode dar como orientação para um fluir harmônico desse trabalho, desse médium em projeção? Quando a gente entender que mediunidade não tem nada a ver com religiosidade, mesmo que você pratique uma religião, a mediunidade não tem nada a ver com crendice de religião, nem com religiosidade. Mediunidade é um dom fraterno, tanto é que você vai encontrar padre médio, pastor médio com os nomes diferentes. Então, se a pergunta envolve mediunidade, eu posso te dizer com toda certeza, sem pestanejo, tá? Que a princípio, eu posso não estar certo, provavelmente, sei lá, mas hoje é a minha verdade. Eu sou um bandista, com muito amor, trabalho com outras religiões e outras filosofias envolvendo magismo. E outras aí que não vem ao caso também. De todas elas, qual que eu trabalho mais? Nenhuma. Porque para mim é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Eu só pertenço a elas hoje porque pessoas necessitam portas para entrar. E eu, como pano de chão, preciso me atirar para elas passar por cima. Então, se eu tiver que ser malquisto, odiado, eu estou fazendo a minha parte. De pano de chão, como diz o próprio Pai Benedito, que é o meu mentor, que vive dizendo que ele é pano de chão. Imagina eu, se ele é pano de chão de Cristo, imagina o que eu sou, uma fagulha de nada. E pano de chão no sentido de limpar. Então eu vim para limpar. A minha meta de médium é tentar falar. Então se eu falar de médium, agora se eu falar assim, eu médium bandista, aí já vai mudar o meu diálogo. Eu médium candomblessista, já vai mudar meu diálogo. Eu médium espírita, aí já muda a coisa, estou falando de médium.
mediunicamente, se não envolver disciplina, se não envolver reforma íntima, o que necessita é eu entender que a minha mediunidade, ela é fraternal. Ela não é espírita, ela não é umbandista, ela não é religiosa, ela não é estavista. Ela é progressista, no sentido de fazer-me eu me conhecer por dentro para eu emanar por fora. Se eu entender isso, aí eu já não vou mais ter aquela coisa de médium de só incorporar quem ele quer. Só ir para onde ele acha que é o certo. E só fazer o óbvio que ele acha que é real e também credibiliza pelas suas paixões como o mais correto. Ele é médium. Médium. Um dia ainda eu vou falar aqui lá na live, se os mentores permitirem, porque tem muita coisa que eu não procuro não misturar, dos meus trabalhos que eu já tive de projeção em lugares que não tinha nada a ver com religião, com pessoas, até eu já tive projeção com mormons. Só que esses dois mormons nessa projeção, eles eram mormons, estavam vestidos de mormons, mas no plano astral a concepção deles era fraternal. Eles estavam falando o linguajar de mormon, mas em nenhum momento eu vi preconceito. E eles estavam fazendo junto um trabalho com uma linha candomblecista. Aonde que vai acontecer isso aqui nessa terra material? Não é impossível, mas é difícil. E outra, a aura não mente, eles bimbavam energia, era um laranja, rosado, aquilo era amor e amizade, para quem trabalha com psicoeconomoterapia. Eles estavam de coração, eles não estavam com medo nem forçosos. Então, não é só médium que espírita, não, é médium de todo mundo. Dão outros nomes, Espírito Santo, dons, virtudes, canalização, dão o nome que vocês quiserem. Agora, quando a gente se conscientizar que a mediunidade, em essência, ela é fraternal, ela não é religiosa, nós que colocamos aqui, eu, Edson, que coloca a minha mediunidade à disposição de uma corrente espiritual e de uma egrégora chamada Umbanda. Mas eu sou médium. Se eu ir na igreja, seja ela qual for, presbiteriana, universal, coisa assim, eu tenho certeza absoluta, porque já aconteceu isso umas 4 vezes, eu ser canalizado pelo Espírito Santo, que eu entendo como outro nome, mas era o Espírito Santo. Edson, você se fingiu? Não, oxe, eu não sentia meu corpo, pô. Eu só sentia aquela luz, aquela energia, aquele calor dentro de mim, e o dom da profecia vem, que nada mais é o dom da psicofonia, e eu dei a mensagem e realmente aconteceu o que eu falei. Não em línguas, em língua do português mesmo, para todo mundo entender. Há um tempo atrás aí, foi até em Rio de Janeiro, para não faltar com a verdade com ninguém. Foi no Rio de Janeiro isso. Isso é porque o Edson Rosa é Edson Rosa? Não, é porque eu sou mais um pano de chão de Jesus, médium. Não tô aqui para agradar na Umbanda não, meu amigo. Eu tenho muito cuidado com essa coisa de super médium, sabe muito. Não. Eu não sei é nada, eu estou aprendendo quem eu sou. E o que eu sei é o mínimo do pouco, pela vergonha na cara que eu adquiri nesses anos. Tomara a Deus que eu adquira mais do que aquilo que eu fale se torne algo real em mim e eu viva 100% tudo e eu não vivo 100%. Se eu viver 20% do que eu falo é muito. Eu não tenho aqui nem uma vaidade de dizer, isso é falho, muito. Sou irritado, tenho sangue na veia, não levo desaforo para casa, mas sou médico. Trabalho com o Tanacai, trabalho com várias entidades. Agora, vocês não vão me ver eu batendo em alguém, assassinando alguém, falando de alguém na internet mal, entrando em confusão, não. Mas tomara a Deus que eu nunca seja testado de uma forma violenta. Aí sim, aí que vai valer tudo que eu sei falando, né? Perante aquilo que eu nutro. Então, resumindo, médium. Você quer ser médium? Você é um médium planetário. Você não é um médium religioso. Tira isso da tua cabeça que é maluquice. Nós já estamos em 2020. 2020, você pode ser médium Umbanda, pode ser o médium que for, mediante a filosofia espiritista que você quiser. Médium é médium. No momento que os mentores lá de qualquer energia disser, ali eu tá passando médium espírita e eu sou testemunho de tal, tá passando médium espírita e eu sou budista, então vamos ver se tu é médium mesmo. Eles vão lá trabalhar contigo porque tu é médium. E outra, os teus mentores vão deixar, porque você é mais um médium, assim como eu. Mais um, cisco. Quem se chamava Cisco, que é Chico Xavier, que eu não estou me comparando, né? Se chamava, imagina quem sou eu, coitado de mim, um nada acima de algo que é quase alguma coisa, nada também. Fique à vontade. Edson, mais uma pergunta aqui, da nossa amiga Márcia.
No cenário atual, como está sendo administrada a contribuição dos médiuns projetistas no auxílio junto com a espiritualidade na linha do amparo? E quais os principais trabalhos projetivos? Em primeiro lugar, os principais trabalhos projetivos é mais de doação de ectoplasma. Eu não posso dizer aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não sei. Se outros médios aí pela internet estiver falando outras coisas, aí é eles. Eu sei da minha consciência. Até onde eu já vi, que eu realmente vi, posso dizer que eu já presenciei no plano astral. Perdão, estou com muito soluço, viu? E a rinite também. E vi no plano astral, a gente está, nós médios, viu? Qualquer médio, até quem acha que não é médio, a gente está saindo do corpo, ou entrando em desdobramento, ou até na nossa casa, te dá aquela canseira de uma hora para nós. Você olha, meu Deus do céu, tem algum espírito pesado aqui? Não, talvez até um mentor ali drenando a tua energia. Repito, drenando. Por quê? Porque quando é eles, os mentores, a gente precisa entender que a gente não fica 24 horas aceso com a lamparina das ideias. Muitas das vezes a gente se desdobra e a gente conversa com eles e eles pedem. Eu desconheço o mentor que vai tirar uma energia sua sem antes você ter consentido. Agora, nós estamos no corpo. É lento esse corpo aqui, essa matéria, a gente não lembra. Então, eu tive um... Peço perdão se espírito, depois eu espero que ele não me cobre. Eu não vou falar muito, não. Eu tive uma projeção com um amigo espiritual na linha islâmica. Linha islâmica, não tinha nada a ver com Umbanda, com coisa assim. Linha do Oriente, né, se falar de Umbanda. Linha islâmica, o senhor, né, lá. Aí ele chegou e falou para mim assim, Edson, vou chamar de Amin, eu vou fazer aqui uma contagem de apometria no plano espiritual. Olha só, né? E na verdade ele nem disse apometria, eu que estou dizendo, eu vi que era apometria. Eu vou fazer uma contagem impulso e eu preciso que você respire o máximo fundo que você tiver e quando você soltar, você faz um mantra. Não é um mantra aí. Eu e outras quase 200 pessoas respiramos fundo, mas fundo mesmo. E nós estávamos até num astral meridiano, não era um astral pesado. Era uma espécie de campo de futebol, um parque, porque eu vi que era aqui, nessa dimensão, mas nós estava desdobrado. E também não sei se era Brasil. Quando a gente gritou aquele mantra com toda a força, ele pediu para a gente usar a força do diafragma, abriu como se fosse um buraco de minhoca na nossa frente, de mais ou menos 2,5 metros por 3, como se fosse rasgando a matéria. Aí entrou esses vários islâmicos e outros, que eu acho que era Exu, e resgataram dessa parte seres totalmente deformados. Então não precisou a gente ir lá nesse umbral pesado. Agora, eu entendi que ele já estava esperando, tinha uma equipe esperando ali. Esse trabalho demorou exatamente 6 minutos. Foi um dia que eu almocei, eu me lembro que eu me sentei, não era essa cadeira aqui, era uma outra cadeira, e botei a minha mão assim, que nem eu estou botando agora. E eu acabei me desbruçando e eu apaguei. Mas eu vi o horário, e pelo horário demorou 6 minutos. Foi exatamente 6 minutos. Eu vi esse mentor, foi tudo muito rápido, eu senti. Por isso que eu digo, não é só intelectual, tem que sentir, eu senti amor. Não tinha como me enganar e também não tem como provar. E o trabalho foi feito. Depois de 1 mês e meio, quase 2, esse espírito veio pela psicografia, eu estava lá no outro lugar, né, no outro cômodo. Aí eu perguntei, seu Amin, foi verídico? Ele olhou para mim e falou, só fez assim, foi, meu filho. E outra, foi e deu. Porque mentor não fica, foi porque tu foi bom, você fez um trabalho maravilhoso, meu filho, nossa, você é melhor. Não, só disse assim, foi. Mentor não dá muito blá 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 pro nosso ego, não. Nem deve, né? Ainda mais que eles me conhecem, eu também não sou santo, então eles só falaram isso. Então, mas em outros momentos, eu já conversei pela psicografia com alguns espíritos, de outras filosofias que nem são espíritas, mas são espíritos, e dizem, né, que também morre espírito, pessoas evangélicas, que são resgatados para espíritos, conforme for o amor e o fervor que ela tem para a sua religião, espíritos capacitados a falar a linguajar delas. E eu tenho vários espíritos amigos que são evangélicos, e são espíritos, mas não são espíritas, mas são evangélicos, e no plano espiritual. E eles vieram e falaram para mim isso, que muitas das vezes eles estão fazendo essa mesma coisa que o Almin.
o médium se desdobra, depois ele se acorda, ele acha que cochilou, já se acorda todo quebrado, porque ele fica semi-desdobrado, semi-desacoplado, e como o corpo é sensível, como eu disse no começo dessa live, parece que tudo em nós fica mais, fica over. A dor de barriga fica over, a dor de cabeça fica over. Pode tomar o remédio que for que não passa, mas eles me ensinaram que se a gente pensasse em fazer meditação quando sentir isso, 5 minutos quieto, um alto passe, isso passaria quase que imediatamente. Porém, é como esse espírito falou, o espírito Luiz, né? Falou para mim, ele disse, Edson, é engraçado, nós vemos aí vocês que estudam a nossa ciência, ele chama assim, a nossa ciência como espírito, como espírita, e ele é um espírito dentro dessa energia egrégora evangélica, Assembleia de Deus. E nós vemos que vocês são os primeiros a usar as farmácias. Vocês não dobram o joelho para rezar para Deus ou fazer o que vocês são, o que é o passe. Vocês não se dão passe, não. Vocês não energizam o copo d'água dentro de casa, não. Vocês não usam o que vocês tanto pregam para as pessoas, vocês não fazem, não. Porque nós vemos que muitas das vezes nós vamos buscar doação de energia nas casas que estão marcadas com triângulos em cima. Guardem isso. Nas casas marcadas com triângulo em cima. Um dia eu vou falar sobre isso. Isso também não envolve religião, viu? É uma coisa que envolve o Arcanjo Miguel, uma coisa bem mais evoluída ao conhecimento do Edson. Você vai falar de uma forma rasteira até onde eles me falaram. E nós vamos lá e nós aquietamos as pessoas vão lá, cochilam, ou se não relaxam, nós tiramos a energia e elas começam, ai, que eu tô com isso, meu Deus, a minha pressão, porque eu vou morrer. Bem assim o Espírito falou, claro que ele falou sério. E a gente vê que o evangelho dali está parado, a água que era para beber não toma e vai lá na farmácia e se panturra de remédio. Aí eu vou falar o quê? Onde é que está essa fé raciocinada desse povo? Então, coisa simples. Ele aconselhou a gente dar um alto passe, um reiki, mas para, como ele falou, para, te acalma, chama a presença dos teus mentores, que estão ali, ou estarão, ou virão, e faça isso. Então, o trabalho hoje, ao meu ver, é muito mais de doação e de resgate. Mas a gente sabe que tem outros médios capacitados não pelos seus cursos daqui da Terra, mas pelo seu concurso de fidelidade à integridade e aos princípios com a espiritualidade de luz, que já faz um trabalho bem mais à frente das trincheiras. Bem mais que vocês imaginam aí, que estão me olhando. Valeu? Minhas amigas Márcia, Paloma, eu acho que, pelo menos por mim, eu vou parar por aqui. Eu peço para vocês aí as suas últimas palavras. Muito obrigado a todas as pessoas, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver mais uma perguntinha, eu vou tentar responder bem rápido. Aí se divide ou Márcia ou Paloma. Fique à vontade. Edson, acho que a pergunta do Heraldo que está aí na tela, você já terminou respondendo, né? Então, você quer que eu fale? Não precisa, então. Não. Então, me veio, né, as projeções do futuro, de forma simples e até elucidativa. Você poderia explicar para poder fechar nosso estudo de hoje? Se você facilitar o entendimento das pessoas, explicar o que você quer mediante a explicação de projeção do futuro, aí eu vou tentar, porque é muito amplo. A gente está num âmbito mais simples, né? Existem projeções para o futuro voltadas à mediunidade, que é as mediunidades de adivinhação, né? Você acabou de falar aí algumas. E tem a projeção daquele do campo energético que vai, enfim, que envolve a sensibilidade. Aí você decide. Bom, realmente eu não estou entendendo, mas vamos lá, pelo que o amigo aqui está me ajudando lá. Eu não entendi muito, não. Se a gente entender sobre o que é as projeções astrais do futuro mental, ou o que seriam as projeções mediúnicas do futuro. Se for as projeções mediúnicas do futuro, já está acontecendo agora, no nosso presente. E sempre aconteceu no nosso passado. A questão é que a gente só valoriza manifestos físicos e manifestos psicofísicos. O médium não dá valor em algumas instituições, em alguns lugares, não dá valor ainda a manifestos psicoenergéticos, que vai além do manejo do tocar, do agarrar e do transfigurar-se, né? Ou até mesmo de teatrar, que não é um processo de fingimento, mas é um processo de psicofonia. Por exemplo, se vir o Pai Benedito agora eu dizer que ele está no meu lado e dizer que quase todo momento ele estava no meu lado,
talvez a maioria que crê no Benedito vai dizer que não. Agora, se o pai Benedito vir, botar um cachimbo na boca, vão bater palma. E ele pode falar a mesma coisa ou não. Talvez se o pai Benedito falar de uma forma mais moderna, ele não vai ser tão querido. Ele vai ter que falar que nem um preto velho que muitas pessoas creem. Que é aquele preto velho que tem que falar errado, porque era escravo, porque era ignorante, porque era isso, porque era aquilo. Então, quando se fala futuro, o futuro já é hoje. A diferença é que o macrocosmo vibra no planeta Terra e está clamando este progresso interior em todos os humanos, inclusive nos espíritos. Não só nos carnados, como alguns abaixo do grau de guia para baixo. Até alguns protetores vão ter que mudar um pouco a sua característica, não de ser em essência, mas rarefazer os seus apetrechos, pela o quê? Pela consequência que dá, como bengala, como desculpa, como apego, isso tanto protetor como pessoas médias, para dizer que aquilo te ajuda. Não, a gente está vivendo uma época onde você se resolve. Aquilo te ajuda, mas você se resolve. Então a época de o outro resolve a tua vida, ó, isso é passado. O futuro é você resolve a tua vida com os outros. E os outros auxiliam, mas não resolvem a tua vida mutuamente. Então, se você falar de mediunidade, psicometria, o que mais tem na Umbanda, no Candomblé, é médio psicômetra, médio de radiestesia. Isso é mediunidade futuro, que não precisa incorporar nada, a não ser ele mesmo. E você pode dar uma consulta tão profunda como o preto velho. Mas eu, brasileiro, falando isso pela internet, vão dizer que eu sou pretensioso. É complicado, porque as pessoas se apegam a um senso filorreligioso e arquetipal, como se o arquétipo falasse mais do que o espírito. Como se o espírito fosse escravo do arquétipo, aí da bagunça. Aí fica difícil. Então eu não estou falando como um crítico, eu estou falando como uma pessoa que vê a realidade das coisas. Agora eu não posso dizer que o que eu vivo é a melhor realidade para todos. Cada um se apega no que quiser. Cada um com as suas frieiras, como dizia a minha santa avó, onde ela esteja. A telelementação, processo de telepatia, o que mais tem em casa espírita. Os médios de efeito físico hoje, a grande maioria, reencarnaram desde 1965, perante os estudos que eu já tive para cá, a maioria reencarnaram com médio de cura de efeito físico. Aqueles médios lá no começo que faziam mesa mexer, aqueles médios de energia, de radiestesia, ou de energia telecinética, que é de quebrar copo, mexer em objeto, você aí que está me vendo, você reencarnou naquela época lá na França, em outros lugares do mundo, foi queimada como bruxo para fazer isso. Hoje, você está sendo convidado a trabalhar como médium de efeito físico. Não deixa de ser. A diferença é que você não precisa mover uma mesa, mas você vai curar, regenerar as células de um corpo orgânico daquele ser humano ali moribundo. Vai lá, médium de efeito físico, tentar. Mas quando eu digo vai lá, é vai lá mesmo, vai tentar, porque para você fazer isso, você tem que se despir de todas as fantasias, de toda a sutilidade, desse excesso de arquétipo, desse excesso de sofismo, desse excesso teolosófico e filosófico de que eu resolvo a tua vida. Nem a minha eu resolvo, pô. Agora nós juntos podemos, quem sabe, mediante ao exemplo de cada um, ter o conteúdo de amor próprio lúcido por dentro e resolver-se em vida. Então é isso que a espiritualidade está clamando. Então quando se fala mediunidade do futuro, para mim é mediunidade agora do presente. Agora, futuramente, para quem gosta de ouvir assim a gente respeita, essas mediunidades, psicometria, irradiação intuitiva, inspiração, telementação, telepatia, fluidoterapia, essas mediunidades que muitos, eu posso dizer muitos mediante ao meu canal aqui, que muita gente fala comigo, e menosprezam, não todos, mas muitos, é verdade mesmo, eu tenho todo o histórico aí das minhas conversas. Não, mas eu sem incorporar nada, nossa, e agora o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, você vai continuar médium. Por quê? Você precisa da bengala do preto velho, para o preto velho estar do teu lado? Você precisa da roupa bicolor do Exu e do charuto para dizer que o Exu é forte, é poderoso, então você é maluco. Ah, carente, doente. Você está precisando de um psicólogo, não de um terreiro. Você está precisando lá de um divã para conversar um pouquinho. Então, muitas das vezes as pessoas ficam assim, poxa, o Edson tem um gênio forte, não sabe explicar. Não é que eu não sei explicar, eu falo a realidade que eu vejo como médium.
Eu trabalho com o preto velho que fuma charuto, que bebe, trabalho com Exu, com essas coisas todas, mas eu sou eu não vou vender a minha personalidade para entidade nenhuma. Eu sou alguém e mais um. Então, muitos médicos que estão me ouvindo, eu tenho certeza absoluta, da mesma forma que eu tomei água, eu tenho certeza absoluta que são muito mais capazes que eu, e eu não estou jogando flor para ninguém, não. Não estou em cima do muro, não. Só que são apegados. Quantas das vezes no caso espírita, caso de Umbanda, que Deus me deu uma opaca clarividência, quando a casa é aberta, eu falo isso, lá no GEAP, isso eu posso falar que o pessoal lá sabe do meu trabalho. Para quem é de São Paulo, lá de Campinas, sabe disso do GEAP. O trabalho que eu fazia de ficar em volta da mesa e falava, ó, teu mentor está aqui, por que você não escreve? Ah, mas eu incorporo, quando vê a pessoa começar a desenhar um desenho lindíssimo. Porque o Edson teve o poder de fazer isso? Não. É porque o mentor fazia isso, só que a pessoa não quer. A pessoa só quer incorporar. Então era o meu trabalho, como é em alguns lugares quando a pessoa abre. Ser esse intermediário, porque a minha mediunidade é a transmutação e psicometria. Eu sou o fax, o telefone e a televisão dos mentores das pessoas. Por isso que é difícil eu ver os meus mentores. É mais fácil eu ver o de vocês, falar com o de vocês. Então eu falo, ó, meu amigo, faça isso, faça aquilo, não é porque eu quero. E tem gente que nunca incorporou, e eu já disse, o teu mentor está dizendo que ele não vem, não incorpora em você por causa disso, 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 disso. E hoje está lá a pessoa até com o terreiro aberto, aí em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E guias de verdade. É porque o Edson é poderoso? Não. É porque eu só falei o que era para ter falado. E muitas das vezes é um detalhe. E quase sempre esse detalhe vem de carência, vem de sofismo, vem de maluquice, vem de criancice, vem de ansiedade, vem de afrorismo. O que é afrorismo? É no sentido de muitas das vezes você vê o jardim do outro mais bonito do que o teu punhadinho de grama. Então cuida do teu punhadinho de grama. Você não vê entidades da Umbanda psicografar, você não... é raro ainda, tem, mas é raro. Você não vê entidade na Umbanda pintar, fazer. Será que isso é essa coisa de casa espírita? Será que as entidades nossas da Umbanda, eu posso falar porque eu sou umbandista praticante, viu? Estou criticando não. Será que elas são tão limitadas a só incorporar em mim, Edson Rosa, todo lascado? Todo esbrugalhado, vem Preto Velho Benedito, não nascendo hoje, trabalhar comigo, todo lascado. Será que ele não tem outras coisas que pode fazer? Será que eu não tenho outras formas de auxiliá-lo? Ou espírito, ou espiritualista, será que se limita em você ter prova que o espírito existe porque você sente ele dentro das tuas vísceras? Ou você tem uma fé raciocinada que não precisa ver, não precisa ouvir? Você sente o espírito quando alguém que queria se matar diz para você, hoje eu quero viver, porque eu admiro o jeito que você trabalha com a espiritualidade. O que vocês querem? Uma boa noite a todos. No meu caso, passo a palavra para a Paloma e para a Márcia Calmon. Boa noite, gente. Obrigada aí pela essa oportunidade e até a próxima. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Agora vamos pensar para a gente ficar melhor, né? Uma boa noite. Tchau, tchau. Meus amigos, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo a todos. Me perdoem aqueles que eu não respondi. O meu gênio, como vocês veem, esse aí mesmo agitado, mas Deus está no meu coração. Ele habita no meu coração, né? Por mais que muitas das vezes eu tenho que vasculhar muito para ver se eu me afinizo com ele. E eu só peço para vocês que vocês escutem, não acreditem nem credibilizem. Passe pelo crivo da razão e do bom senso. O Edson é mais um médium, e Deus sabe o quanto eu tenho defeito, mas estou tentando. E tá aí. Estou com 44 anos, esperei até os 42 anos para começar a fazer o que eu estou fazendo agora. Quem sabe da minha história sabe disso. Esperei até meus 42 anos para fazer o que eu estou fazendo agora. Falar mais. E olha, foi como eu falei, agora só vou parar para morrer. Agora, depois que morrer, eu vou encostar em alguém que nem obsessor aí, para ver se eu continuo. Olha a pretensão, estou brincando. Boa noite, boa tarde, bom dia, que tem várias pessoas dos países. E como eu vou postar no YouTube, valeu, muito obrigado a todos.